pastores, né? Somos gratos por tudo que vocês têm feito por nós. Às vezes a gente dá um trabalhinho aí, né? Como todo filho dá para o seu pai, né? Eu sei que no dia de hoje seria mais fácil falar sobre as 100 ovelhas, né? Mas o que o Senhor ministrou no meu coração está em Jeremias, no capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 7. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. Posso ouvir um amém da igreja? Todos já encontraram? E o nome da pregação é O Vaso do Oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim vós sois nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Esse texto aqui fala que Jeremias ele recebeu uma ordem de Deus para que ele descesse, né, até a casa do oleiro. Jeremias ele era um vaso de honra, né? Mas não pelo fato dele ser um vaso de honra que significa que ele não poderia descer, mas ele obedeceu a ordem de Deus. Nós somos vasos também na mão do oleiro. O nosso oleiro é o Senhor Jesus Cristo. E o título da pregação é o vaso do oleiro, e não o vaso e o oleiro. A gente tem o costume de falar o vaso e o oleiro, mas nas traduções que eu encontrei é o vaso do oleiro, ou seja, esse vaso ele tem um dono, né? Ele está nas mãos de alguém. Quando Jeremias desce ali à casa do oleiro, ele chega, ao chegar lá, esse vaso se quebra. Mas como que o oleiro estava fazendo aquele vaso? Qual era o material que era utilizado? O material que é utilizado é o barro, né? Mas como que ele consegue esse barro? Isso Jeremias não viu. Porque esse barro, para o oleiro conseguir esse barro, ele teve que descer a um lamaçal, a um mangue, retirar esse barro de lá, pegar esse barro, levar, colocar sobre a roda e ali começar a trabalhar em cima daquele barro para começar a dar forma. E isso tem muito a ver com nós também éramos barro, né? Muitos aqui foram tirados de lugares assim que a gente nem imagina. Quem te vê na igreja aqui hoje cantando, quem te vê na igreja hoje pregando, quem te vê na igreja orando, quem te vê sentado no banco porque ainda o Senhor não te despertou para algo dentro da igreja, não imagina de onde o Senhor te tirou, não imagina do que Ele te livrou, né? E quando você olha para um barro, para um lamaçal, que beleza que você vê nisso? Quem vê beleza na lama? Quem vê beleza na sujeira? Assim era você, assim era eu, quem via beleza em nós? Muitos aqui eram tidos como desacreditados pela sociedade e até pela própria família. Eu era uma desacreditada pela minha família. A primeira a se converter na minha família fui eu. Mas como eu não aceitava as doutrinas da Igreja Católica, por causa das imagens, eu também não entendia por quê, porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então o padre ia pregar, lógico que eu não vou fazer isso aqui, né? Senão a pastora vai me pegar para depois. O padre ia pregar e a irmã Diana virava as costas para o padre e ficava olhando para a rua, porque eu não queria aceitar aquilo. Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. E por causa disso, minha família falava: você não vai dar nada que preste na vida. E a primeira a se converter fui eu. Então eu também era tida como desacreditada dentro da minha própria família. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para você e Ele te deu um valor. E te trouxe até aqui. E te resgatou. Ele enviou um vaso de honra para que chegasse até no lamaçal onde você se encontrava, irmão. Para te tirar daquele lamaçal. Para te trazer para dentro da casa dele. E aí depois que Ele te traz para dentro da casa dele, Ele começa a trabalhar em você. Ele começa a te moldar. Mas tem muitos barros por aí que são rebeldes. Mesmo tendo sido tirados do lamaçal do pecado, ele ainda insiste em voltar para lá. E como é que eu sei se eu não estou fazendo isso? É só você parar e pensar.
Quando você começa a voltar aos velhos costumes mundanos, você não xingar, você quando estava no mundo falava muitos palavrões, o Senhor te trouxe para a casa dele, de repente você se vê falando palavrões novamente. Você adulterava, de repente você está com pensamentos de adultério de novo. Você não consegue mais ver beleza no culto, não consegue mais sentir felicidade em vir para as reuniões de oração. Pode ser que você esteja voltando aos velhos hábitos mundanos e você ainda nem tenha percebido. Então, irmão, pare e pense, será que eu estou voltando aos velhos hábitos mundanos? O que tem de bom no lamaçal do pecado? Por que não ficar na casa do oleiro e querer retornar para a casa do cativeiro, ficar cativo de novo, ser escravo do pecado novamente? Quando a pessoa mais importante da sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, te deu um valor e te trouxe para dentro da casa dele. Quando ele olhou para você, você no estado só de barro, só de sujeira, cheio de pecado, ninguém te dava valor, ele viu algo belo em você, te deu valor. Ele já te imaginava na fase de barro como sendo um vaso de honra. E é por isso que ele trabalha em nós todos os dias ele vem nos trabalhar através da palavra dele. Porque a intenção do nosso Deus é de nos transformar em vaso de honra e não em vaso de vergonha. Mas tem muitos cristãos que no meio do processo insistem em querer se tornar um vaso de vergonha. Como que eu me torno um vaso de vergonha? Quando eu dou um mau exemplo lá fora. Cristão que às vezes lá no seu trabalho começa a agir com falta de caráter, ele já era convertido, ele já conhecia a palavra, mas ele insiste em fazer aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Estar aqui na frente não foi fácil, mas assim foi algo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Quando a diaconisa Sheila me fez esse convite, eu já sabia que Deus tinha me posicionado para alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era. Por causa de um sonho que eu tive, e eu estava num lugar, tinha muitas pastoras, e passavam muitas pastoras fortes na minha frente. E a voz falava, me chamava pelo nome e falava, Diana, é você, é com você. Eu não entendia, Senhor, mas é comigo o quê? Eu sou muito pequena, o que o Senhor quer de mim? No sonho eu falava. E aí a voz falava, não, mas é com você. E passava assim, mas tem tantas pastoras fortes aqui, passava uma pastora enorme na minha frente. Depois que eu tive esse sonho, eu comecei a me sentir muito estranha mesmo, porque eu ouvi essa última canção do louvor que o pastor colocou, que era, ele nem sabe, mas foi essa canção que o Senhor estava trabalhando em mim. E ele estava me preparando para falar algo que, assim, é simples, mas assim, que tem que ser falado. Eu fiquei incomodada, o Senhor estava falando sobre santidade, sobre o cristão que quer retornar para o lamaçal do pecado. O Senhor estava falando comigo sobre cristãos que não falam mais do amor de Jesus. Com Jesus aí quase descendo nessa terra, nós estamos ficando calados, irmãos. Dá para ver isso pela tragédia do Rio Grande do Sul. Por que Deus está tomando a frente ali no Rio Grande do Sul? Por que Deus permitiu aquela catástrofe? Aqui no próprio texto Deus fala, se Israel se arrepender, eu me arrependerei dos pensamentos de destruir, de arrancar. Mas ele permitiu que aquilo fosse feito no Rio Grande do Sul, por quê? Para forjar o caráter do povo, para se converter ao Senhor Jesus. Tanto que as pessoas que passaram por aquela tragédia estão se escondendo e se abrigando dentro de igrejas. E isso mostra uma falha nossa. Por que Deus está tomando a frente? Porque você não estamos fazendo a nossa parte. Nós não podemos nos calar. Nos anos 90, eu que sou convertida dos anos 90, era bem interessante, porque a pessoa, quando ela se convertia ao Senhor Jesus, ela escancarava, aquele primeiro amor ardia no peito daquele cristão de uma forma que ele saía falando de Jesus para todo mundo, eles eram super apaixonados. Tanto que o irmão Edilson, quando veio até a porta da minha casa pregar o evangelho, ele já tinha avisado que ia lá. E a minha mãe falou o seguinte, quando ele vier aqui eu vou sair, não vou dar nem a crédito. A irmã Diana, terrível naquela época, tinha preparado um texto de xingamento. Se ele vier falar de Jesus aqui para mim, ele vai ver o Jesus que eu vou dar para ele. E quando ele chegou e veio falar, eu simplesmente não tive reação. Porque ninguém nunca tinha falado de Jesus para mim daquela forma. Então eu me apaixonei por Jesus, porque eu vi um apaixonado falando. E nós necessitamos nos apaixonar por Jesus. Porque uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ela não vai querer fazer o caminho de volta. Uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ela vai temer o nome dele, ela não vai jogar o nome dele na lama. Uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ela vai estar aqui orando, ela vai interceder por alguém. Você tem intercedido por alguém? Um vaso de honra, se você está aqui hoje dentro dessa igreja, é porque Deus usou um vaso de honra para orar por você, para interceder por você, para te trazer para dentro da casa dele. Mas e os outros? Cadê seu pai? Cadê sua mãe convertida? Cadê seu irmão? Por que eles não conhecem Jesus? Está vendo como a gente está se calando?
Cadê, irmãos, aquela alegria? Eu tenho que ganhar meu pai para Jesus, eu tenho que ganhar minha mãe para Jesus. Eu não, porque quem ganha é o Espírito Santo, mas eu tenho que me posicionar diante de Deus, eu tenho que ser esse instrumento. Eu não posso aceitar que o diabo venha e leve meu pai, leve meu irmão, leve a minha mãe para o inferno. Não foi para isso que o Senhor te colocou dentro da sua família. Porque você poderia ter nascido em qualquer família, mas o Senhor escolheu aquela e fez você nascer naquela, porque o plano de Deus para a sua vida é dentro daquela família. Então, irmão, dobre seu joelho, venha para a igreja orar, sabe? Se anima na fé, lute pela salvação da sua família. Essa família que eu falo, família geral, né? Pai, mãe, todo mundo. Você não pode desistir. E eu posso falar isso porque eu não desisti do meu pai, não desisti da minha mãe. Eu vim de um lar muito destruído, com problemas alcoólicos. E assim, não era o problema do álcool, não era só por parte do meu pai, que quebrava tudo em casa, que batia na minha mãe, se achasse a gente na frente, arrumava a gente na parede, dava chute no estômago, não era nada disso. A minha mãe também tinha esse problema com álcool, então já teve vezes da irmã Diana vir não aqui, né, quando eu morava em Minas, ir ao culto, o culto ser uma bênção. Quando chegar dentro de casa, das duas, ou meu pai estava bêbado e estava tudo quebrado dentro de casa, ou a minha mãe estava bêbada no bar, caçando confusão, e eu tinha que ir lá, retirar ela. Cadê aquela alegria toda que eu tinha recebido no culto? Ela se perdia. E aqui eu consigo ver alguns toques do oleiro. O primeiro toque: o Senhor viu em você um valor que ninguém viu. Então, antes mesmo de você pensar, Deus já tinha planos para você quando você ainda estava na fase de barro, um barro sujo. E esse foi o primeiro toque, quando Ele te observa e Ele te dá um valor. Não vou deixar esse barro se afogar no lamaçal aqui. Eu vou enviar um vaso de honra para ir até esse barro. Retira esse barro daí, que eu quero transformar esse barro em um vaso de honra nas minhas mãos. Aqui eu percebo também o segundo toque, que é quando o Senhor, depois dele ter te tirado do lamaçal do pecado, Ele te coloca na roda. E quando Ele te coloca na roda, Ele sendo o seu oleiro, Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. Tem que sair toda farpa, tem que sair todo lixo, tem que sair de você tudo aquilo que não agrada aos olhos dele. E isso às vezes pode ser dolorido, irmão. Pode ser que doa, mas também é necessário. Porque não tem como você estar na presença de Deus sujo. Porque no processo de conversão, o Senhor, olha que interessante, Ele te tira da lama. No processo de santificação, Ele tira a lama de você. E aí eu percebo aqui também um terceiro toque. As mãos de Deus vão te dar forma e te dar propósito. Sabe quando você vivia a sua vida no mundo, que você tinha aquela crise existencial? Por que eu vim para esse mundo? Não sei se os irmãos já tiveram isso, mas eu tive muito. Por que eu vim a esse mundo? Qual o sentido de viver? Pelo que e por que eu vivo? Né? Então o Senhor, Ele vai te modelar nesse terceiro toque. Ele vai terminar de te modelar e as mãos dele, elas vão te dar um propósito. Mas pode ser que você esteja assim, pensando: mas eu estou na casa do Senhor e eu ainda não me posicionei em nada. Talvez o Senhor não tenha tocado no seu coração, não tenha levantado algum irmão para chegar em você e te dar uma palavra para você se posicionar, porque você ainda está sendo modelado. E você não pode pular de fase. Deixa Ele te modelar, deixa Ele tirar, deixa Ele trabalhar. Não é melhor estar nas mãos do oleiro do que na casa do cativeiro? Então deixa Ele trabalhar em você. Aí eu percebo aqui o quarto toque. Você vai ser usado por Deus no seu propósito. Depois dele ter te tirado daquele lamaçal, depois dele ter te modelado, ter te dado um sentido na sua vida, Ele vai te usar dentro do seu propósito. Pode ser no louvor, pode ser aqui pregando, pode ser na porta, pode ser em qualquer lugar, mas Ele vai te usar. E quando você estiver dentro do seu propósito, você não vai fazer qualquer coisa para Deus, você vai dar o seu melhor. Dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você pode. Se você está na porta, você pensa que é uma coisa simples, né? Que não tem valor estar na porta recebendo os irmãos, mas tem. Porque no reino dos céus, o maior é o que serve. Então se você está servindo, você também é grande no reino do céu. Às vezes os irmãos vêm aqui para a igreja aos pedaços. Quando chega ali na porta, você recebe ele com aquela alegria, sabe? Com aquele entusiasmo. O irmão é até curado daquela tristeza através daquilo ali. Ele se abre, ele chega aqui com o coração fechado, mas no momento que ele é bem recebido, ele vai se abrir, a palavra vai entrar, o louvor vai entrar e ele vai ser edificado, porque você fez uma coisa simples, porém muito importante. Você o recebeu com alegria. Quando você se torna um vaso, aprenda a servir, sirva com alegria, porque no reino dos céus o maior é o que serve. E eu vejo algumas lições. A primeira lição:
desça a casa do oleiro por alguém, porque alguém desceu a casa do oleiro por você, alguém dobrou os joelhos por você. Se Deus não tivesse usado um vaso de honra para te trazer aqui, só Deus sabe onde que você estaria. Você podia estar preso lá até hoje. Imagina se todo mundo decidisse cruzar os braços, decidisse não falar mais do amor de Jesus. O que ia ser dessa igreja? Quem estaria aqui sentado? Se a pessoa que foi usada por Deus para te trazer aqui tivesse decidido ficar quieta, o que seria de você? Onde você estaria aqui? Se o irmão Edilson não estivesse ido à porta da irmã Diana naquele dia, onde que a irmã Diana estaria hoje? Onde estaria meu pai? Onde estaria minha mãe? Onde estaria o meu irmão que quase morreu de acidente? E eu vou até falar nele, não queria bater na mesma tecla, mas eu vou falar dele hoje também. Segunda lição, quando Jeremias chega à casa do oleiro, Deus já estava trabalhando. Isso quer dizer que antes de eu pedir, Deus já sabe. Deus sabe de tudo o que eu preciso. Quando a diaconisa Sheila, ela me fez esse convite, eu nem fiz tanta cara de surpresa, porque Deus já tinha me preparado em sonho. Eu já sabia que Ele ia me posicionar para alguma coisa, eu só não sabia que seria no culto de domingo. Né? Então, assim, antes dela pedir, Deus já tinha me preparado. Ele já estava trabalhando, já estava me pedindo santificação. Se santifica, você vai falar sobre santificação. Então, como que você vai pregar de uma coisa que você não vive? Não pregue aquilo, não seja um pregador de rosas, né? Que só prega da boca para fora. Prega aquilo que você vive. Mas pregue a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus para poder pregar a palavra dele. Terceira lição, quebrado ou inteiro, continue nas mãos do oleiro. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. No momento que aquele vaso se quebrou, quando Jeremias chega até aquela casa, o vaso não estava no chão, não estava no instante, ele estava nas mãos do oleiro. Pode ser, irmãos, que tem dias que você chega aqui aos pedaços, porque a vida às vezes ela nos despedaça. Nem sempre é Deus, nem tudo é Deus. Apesar de que tudo, as coisas só acontecem com a permissão dele, mas não foi ele que fez. E nem tudo também é o diabo, é coisa da vida mesmo que acontece. Vai ter dias que você vai chegar aqui aos pedaços, porque faz parte da vida. A gente não vive só momentos bons, nós vivemos momentos difíceis também. Mas aos pedaços, seja aos pedaços ou inteiro, continue nas mãos do oleiro. Eu tenho um exemplo, que agora que essa parte que eu vou falar, eu sei que não é bom ficar contando historinha triste para sempre, né? Mas quando o Senhor me deu essa palavra, eu não tive como fugir, porque eu vivi isso dentro da minha família. No ano de 2014, eu tive um exemplo de uma pessoa que se despedaçou. O Senhor permitiu que ele se despedaçasse para poder forjar o caráter dele, para ele se converter, porque o Senhor tinha planos para a vida dele que hoje nós já sabemos qual é. E ele mesmo, quando conta o próprio testemunho, ele sempre fala disso, né? No ano de 2014, estava tendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. E a seleção brasileira estava jogando lá no estádio do Mineirão, lá em Minas Gerais. Minha família toda está lá, é só a irmã Diana que está aqui, em Águas Lindas. Durante 3 dias, eu senti esse mesmo incômodo que eu senti agora quando eu vim, antes de ser chamada para pregar. Eu ficava muito incomodada, eu levantava de madrugada, o meu marido falava que eu estava ficando doida, eu orava em todo mundo, eu orava pelos meus filhos, eu orava pela minha casa, eu orava pelo meu pai, eu orava pela minha mãe, mas eu não sabia o que era. Eu já senti isso antes, sabe? Isso que eu senti agora dessa vez. E aí, numa quarta-feira, numa noite de terça para quarta-feira, eu tive um sonho também muito estranho. Eu sonhei com uma pessoa, estava dentro de uma banheira, e eu via braço, eu via perna, e a banheira estava cheia de sangue. Tanto que esse sonho me marcou, que eu não esqueço dele nunca, conto dele até hoje. E eu ouvi uma irmã, né, na quarta-feira durante o dia, porque esse sonho foi na noite de terça para quarta, na rua, a irmã Euvânia. E eu conto esse sonho para a irmã Euvânia fala: Diana, ora, porque esse sonho não é bom, Deus está te avisando de alguma coisa, só que eu também não sei o que é. E eu continuei orando, isso numa quarta. Na outra quarta-feira, eu recebo a notícia, e quando eu recebi a notícia, os médicos já tinham amputado os braços do meu irmão, né? Isso é uma coisa que marca a família toda, não tem como não falar. Quando eu recebi a notícia, meu irmão já tinha tirado daqui, e já tinha tirado do joelho para baixo. Quando eu recebi essa notícia. Então o Senhor também já estava me preparando. Para você ver como Deus é bom, porque quando eu recebi a notícia ruim, Deus já estava preparando meu coração. Ele já tinha me incomodado durante 3 dias para orar. Eu já tinha tido esse sonho. Aí você fala: então Deus não ouviu sua oração porque seu irmão foi amputado? Meu irmão está vivo, ele é um servo de Deus. Deus ouviu minha oração, sim. Aí quando eu recebi essa notícia, meu coração ficou aos pedaços. Mas eu vou confessar para a igreja, já confessei algumas vezes, eu não pedi para Deus para deixar que o meu irmão vivesse nessa terra. Eu pedi para Deus para que o Senhor desse a ele uma segunda chance de conhecer o Senhor Jesus, porque naquela época eu ainda era a única convertida na família do meu pai e na família da minha mãe. Ele foi entubado,
Aí ele estava todo ligado lá nos aparelhos. Teve uma hora que o médico chegou na minha mãe e falou assim: olha, dona Angélica, eu não sei qual é a divindade que você crê, mas se apega ela aí, nós vamos desligar esses aparelhos aqui, porque seu filho não volta mais não. Aí eu recebo uma ligação de um dos meus outros irmãos, né, que nós somos em 5, e ele fala: Diana, pelo que o médico falou, a gente já vai ter que preparar o velório de Farley, que o nome dele é Farley. Irmãos, eu orei assim de um jeito que eu também não esqueço. Eu batia minhas pernas, meus braços no guarda-roupa, quem sou eu na fila do pão, mas eu orei desse jeito. Falei: Senhor, não aceito, eu não aceito, não vou perder meu irmão para o inferno, eu não aceito. E orei dessa forma. Depois os médicos pegou e foram lá, né, revisei ele de novo, e ele abriu o olho, já foi um milagre. Os médicos até hoje não acreditam como foi que ele saiu daquilo ali, porque tem pessoas que quando levam uma descarga elétrica de um fio, ela já morre. Ele levou uma descarga elétrica, foi de um poste de energia. O encarregado dele falou para ele por 3 vezes que ele podia subir, porque ele perguntou as 3 vezes e ele acreditou, o encarregado subiu. Quando ele recebeu aquela descarga, ele caiu no chão e desmaiou. Ele acordava e desmaiava, acordava e desmaiava. Aí ele mandava os braços dele levantar, os braços não levantavam. Aí ele desmaiava de novo. Aí teve uma hora que ele desmaiou e olhou, estava tudo assado, igual carne de churrasco tostada, né? Ninguém come churrasco com carvão. Ali então começou outra luta. Os médicos falaram: agora que a gente tirou daqui, vamos tirar logo daqui, vamos tirar logo daqui. E aqui que tinha tirado do joelho, vamos tirar logo daqui. Então meu irmão seria isso aqui. Só isso. E aí eu fiz um tipo de oração que eu nunca imaginei na minha vida. Eu pedi para Deus ele deixar o meu irmão ficar com mais um pedaço. Falei: Senhor, permita que o meu irmão fique com mais um pedaço. Fica com mais um pedaço. Porque ele poderia pelo menos colocar prótese. Aí os médicos desistiram dessa ideia. Depois disso, aí foi em dezembro, eu fui visitar ele. Ele já tinha saído do hospital, mas tinha que fazer o enxerto. Fez o enxerto, porque ficou um buraco aqui no joelho, então não ia dar para ele usar prótese, né? Fez o enxerto, o corpo dele rejeitou um pedaço de pele que era do corpo dele mesmo, que tinha tirado um pedaço de pele de um lado da virilha dele. Aí ele teve que voltar, tirar esse pedaço de pele de lá de dentro, fechar, curar, sarar, para tirar depois do outro lado da virilha outro pedaço de pele, colocar de volta e aí fazer o que a gente chama de resguardo. Quando eu visitei ele estava já com o coração quebrantado. Aí quando eu vi que ele estava com o coração quebrantado, porque ele virou para mim e falou assim: Diana, eu nunca imaginei na minha vida falar com Deus. Foi a primeira vez, você ia para a igreja, você convidava, você orava e eu não queria. E quando eu passei por aquilo, eu pedia: Senhor, eu só quero viver, só me deixa viver. Aí depois disso tudo, ele se converteu ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Isso em 2015, quando foi a conversão dele. Quando foi em 2016, eu recebi um vídeo dele sendo ungido pastor. Os planos de Deus para ele sempre foi que ele se tornasse um pastor, que ele pastoreasse, né? Só que ele endureceu o coração, ele não queria nem se converter. Então o Senhor permitiu que ele ficasse aos pedaços. Tirou dele toda a independência e colocou a dependência total de Deus. Por isso que quando eu vejo a história dele, irmão, e vejo o que está escrito aqui em Jeremias, eu paro e penso: eu tenho que ter uma vida de santidade com Deus. Eu não posso jogar o nome do Senhor na lama, eu não posso fazer o caminho de volta, porque se você fizer o caminho de volta, voltar para o lamaçal do pecado, o Senhor pode permitir que você fique aos pedaços. Ele pode permitir, porque ele ia fazer isso com Israel. E aconteceu, né? Israel foi até invadida, foi levada escrava. Mas assim, a gente tem que observar o que diz a palavra do Senhor. Quarta lição: os melhores barros estão nos lugares de mais difícil acesso. Sabe aquele barro que ninguém dá nada por ele? Os vasos existem cerca de 200 tipos de barros. Mas esses barros são encontrados nos mangues de mais difícil acesso, os locais mais difíceis de você entrar e conseguir tirar. E esses vasos, eles são os mais resistentes, são os melhores para a construção, para a fabricação do barro. Quinta lição: o oleiro trabalha de dentro para fora. A parte mais importante do ser humano não é o exterior, é o coração. Tanto que você vê que quando o oleiro ele coloca o barro sobre a roda, ele enfia a mão dentro do barro e ele começa a modelar o barro dali de dentro. Não é de fora para dentro, pegando a mão e dando forma, mas é de dentro para fora. Então a transformação que Deus quer fazer na sua vida não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O seu coração tem que ser mudado primeiro. O meu coração precisa ser mudado primeiro, porque senão as atitudes não mudam. Então deixa Deus entrar dentro do seu coração. Sexta lição: um vaso endurecido não pode ser moldado. Quando o oleiro está trabalhando no barro, ele joga água. Essa água representa o Espírito Santo. Então ele joga água nesse barro e começa a trabalhar, e começa a modelar. Só que às vezes, vaso, a gente tem um coração endurecido.
Deus está jogando essa água até o Espírito Santo te convence que você não pode, não deve fazer, mas mesmo assim você é teimoso, eu teimosa, a gente vai lá e faz. Você sabe o que é certo para você fazer diante de Deus, mas você teima em fazer o que é errado. Isso acaba sendo até um pecado contra Deus. Sexta lição, que foi essa do vaso endurecido. Sétima lição, aliás. Quem não é modelado não recebe as impressões digitais do seu Criador. Se você não for moldado pelas mãos de Jesus, você não vai receber a impressão digital dele. Para você receber a impressão digital de Jesus, você tem que permitir que ele te modele. Para de endurecer seu coração. Você sabe que tem que estar na casa de Deus. Você sabe que tem que orar, mas você não ora. Você sabe que tem que meditar, mas você não medita. No seu caso, você pode abrir suas mãos, você pode pegar suas mãos, abrir sua Bíblia e ler. O meu irmão hoje, para ele ler a Bíblia, ele tem que dar narigadas no celular. E a sorte dele, que Deus é tão bom, que permitiu que ele nascesse com o nariz pontudo, porque todos os irmãos nasceram com esse nariz de bolinha que a irmã Diana tem. E só ele nasceu com esse nariz pontudo. Então, assim, ele usa esses toquinhos dele, pega o celular e dá pontadas no celular para conseguir ler a Bíblia. Você tem suas duas mãos, você lê, você sabe ler, sabe escrever, e mesmo assim às vezes deixa a Bíblia jogada no canto, né? E a gente só aprende a dar valor às coisas quando a gente perde. Você acha que meu irmão não dá valor às mãos dele hoje, não? Você acha que hoje, esses tempos, ele ia pregar num lugar de difícil acesso? Por ele ser deficiente, né? Ele ia pegar num lugar de difícil acesso e ele estava rejeitando de ir lá porque ele não conseguia caminhar naquele lugar com a prótese dele. Se ele tivesse com as duas pernas dele há algum tempo atrás, ele também não iria, porque o plano dele era mulherada, era futebol, era essas coisas que ele ia fazer. Então, assim, quando a gente perde aquilo que a gente tem, a gente dá valor. Não queira perder sua salvação e depois que já estiver lá no inferno falar: Senhor, por que eu perdi minha salvação? Quanto tempo você teve para se santificar diante da presença de Deus? Quanto tempo você teve para estar aqui buscando a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus? Mesmo se você estiver sem vontade, você tem que vir, que o Senhor vai trabalhar no seu coração. Mas não endureça o seu coração para Deus. Porque tem cristão que ele é assim, né? Para a palavra de Deus, ele endurece o coração, mas para o que é ruim, ele abre as portas e escancara. Às vezes o irmão fala uma palavra assim, um pouco mais dura, ele se magoa, como se fosse uma criança de 2 anos, se machuca facilmente e não quer mais vir para a igreja, sai da igreja por causa de uma palavra, sendo que Jesus sofreu numa cruz por você, e você ter coragem de largar a presença dele por causa de uma palavra que o irmão falou com você. Irmão, a gente precisa crescer. Para de querer jogar dentro do seu coração só o lixo, joga a palavra de Deus. Feche as portas do seu coração para aquilo que não presta e abre as portas do seu coração para ouvir o Espírito Santo falar com você. Sobre santificação, irmãos, eu quero falar com vocês que Nadab e Abiú foram oferecer um fogo estranho ao Senhor e eles foram consumidos por esse fogo. Aqui em Jeremias a gente vê essa história, o vaso se despedaçou. Deus pode permitir que o vaso se despedace se ele olhar para trás. Você pensa que a vida com Deus é brincadeira? Jesus pagou um preço muito grande para ele te perder, então ele vai mover céus e terra, vai fazer o que ele tiver que fazer. Ele pode permitir que você chegue aqui aos pedaços, para que você seja reconstruído novamente. Oitava lição: é melhor estar na casa do oleiro do que estar na casa do cativeiro. Então é melhor estar aqui. A casa do oleiro é aqui que você tem que buscar, é aqui que o Senhor vai te sarar. Às vezes você entra aqui, você não tem direção para a sua vida, mas o Senhor vai te direcionar. Às vezes você chega aqui sem alegria, mas essa sua alegria é Jesus. Ele vai entrar no seu coração e ele vai te alegrar. E eu termino essa reflexão falando com vocês o seguinte: quebrado ou inteiro, continue nas mãos do oleiro.